Qual é o seu circuito da Fórmula 1 favorito e por quê? O que te encanta em um grande prêmio? Retas de velocidade extrema, curvas sinuosas, pista estreita para desafiar a ousadia do piloto nas ultrapassagens, curvas de alta ou pontos fortes de freada? Bom, meus amigos, um dos meus GPs favoritos tinha tudo isso e foi um dos mais competitivos da história da categoria. Mas infelizmente, hoje, mal dá para andar de trator na região onde já correu Lauda, Piquet, Senna e Schumacher e várias outras feras. Sabia dessa? Não. Inclusive, um dos maiores da Fórmula 1 perdeu a vida exatamente nesse circuito. Hoje vamos passar a limpo a polêmica história do clássico Hockenheim e por que algumas áreas de um circuito tão tradicional do calendário está totalmente abandonado. Se prepare, meu fã de corrida, as imagens são fortes. Datado em 1930, um misterioso jovem que ali na época cronometrava tempos veio com uma ideia. O alemão Ernst Christ pensou em criar um circuito em sua terra natal e jogou a ideia ali pro prefeito da cidade e também pro povo. A ideia foi aprovada primeiramente pelo prefeito Philipp Klein, porém a aprovação da prefeitura veio de uma forma misteriosa ali pelo restante dos responsáveis. Mas no fim, até a população de 20 mil habitantes abraçou a causa. Então, após 2 meses de trabalho suado na grande mata de Hockenheim, no dia 25 de maio de 1932, a pista de um pouco mais de 12 quilômetros receberia sua primeira corrida, que seria de motociclismo. O circuito tinha um formato triangular que percorria em grande parte da grande floresta alemã. Após 6 anos de existência, o circuito sofria sua primeira mudança drástica. A pista ficou mais ovalada e além da mudança de layout, o circuito tinha agora uma nova quilometragem, 7,9 km. Hockenheim não escapou dos efeitos da Segunda Guerra Mundial, que iniciou lá em 1939. O local do circuito foi usado para a passagem de veículos grandes, o que acabou destruindo a pista. O local só pôde voltar a se chamar de pista de corrida há mais de 10 anos depois, lá para 1947. Até os anos 60, o circuito recebia como principal evento o MotoGP. Até que em 1968, Hockenheim recebeu sua mais famosa atração até então. As pessoas lotaram as arquibancadas para assistir uma das maiores lendas da Fórmula 1 correr em sua Lotus. A lenda Jim Clark estava em Hockenheim para a disputa da Fórmula 2. Mas quem foi ver o escocês voador saiu de lá sem muito o que comemorar. No dia 7 de abril de 68, um dos maiores pilotos da Fórmula 1 os deixava após perder o controle de seu carro em uma das retas e ir direto ao rumo ali das árvores que cercavam o local. Após o carro se chocar na árvore cerca de 180 km por hora, a Lotus do escocês se dividiu em 3 partes. Um memorial de pedra foi erguido na floresta de Hockenheim para homenagear Jim Clark. Mesmo após a tragédia, já que nenhum outro circuito tinha estrutura para segurança que era realmente necessária, o circuito vizinho, em reforma, em 1970, Nürburgring, precisou se ausentar naquela temporada e Hockenheim era a mais cotada para assumir a posição de outro circuito alemão. E foi o que aconteceu. Hockenheim sediou pela primeira vez na história um grande prêmio da Fórmula 1. Para sediar a categoria máxima do automobilismo, mais uma vez o circuito precisou passar por mudanças. Foi acrescentado 2 chicanes em cada uma das grandes retas, em prol de fazer os carros diminuírem a velocidade e evitar grandes tragédias, como foi o que aconteceu com o escocês voador. A primeira passagem da Fórmula 1 por Hockenheim foi vencida por Rogan Rindt, e também foi o lugar onde o primeiro campeão brasileiro de todos, ainda estreante, Emerson Fittipaldi, marcou seus primeiros pontos após conseguir terminar em P4, que inclusive, junto com Rindt, corria pela mesma equipe que Clark antes de falecer, a lendária Lotus. Bom, após esse GP, Hockenheim voltaria a se ausentar da Fórmula 1 devido às reformas no GP de Nürburgring terem sido concluídas. Foi pelo menos até 76, onde Nürburgring foi palco de um dos maiores acidentes, ou talvez os mais feios da Fórmula 1. Inclusive já contamos essa história em um documentário sobre o Inferno Verde. Niki Lauda sofreu um gravíssimo acidente que deixou seu rosto completamente desfigurado e por pouco não tirou a sua vida. Esse fato deu praticamente adeus ao circuito que ficava sediado na cidade de Nürburgring. Ele ficaria fora do calendário por bons anos, já que era um circuito mortal. E com isso, Hockenheim viu as portas se abrirem novamente para sediar a Fórmula 1. Só que dessa vez, o circuito das ruas dentro da floresta alemã vinha para ficar e fazer a sua história na categoria de fato. Após tapar o buraco em 70
80, em 77, faria sua estreia como titular do calendário. E quem venceu, por coincidência, foi um dos responsáveis aí pela volta do GP a Hockenheim. O austríaco tricampeão Niki Lauda foi o vencedor do GP, guiando ali pela Ferrari. Os anos se passaram e os fãs começaram a se pegar gosto ali pelo circuito, que já produzia muita ação e disputas eletrizantes. Criava-se uma boa reputação, se tornava clássico. Inclusive foi em Hockenheim onde teve aquela trocação braba de soco entre Nelson Piquet e Eliseu Salazar na chicane Ostkurve. Pra quem nunca viu, a gente mostra, mas só mostro lá no final. O circuito foi importante para vários pilotos e muitos consideravam o mais desafiador do calendário. Por ser um circuito com poucas chicanes, para sair de lá com bons resultados, precisava contar com muita ousadia e, é claro, potência para aguentar as retas inacabáveis. Um exemplo, Rubinho em 2000. Mesmo após começar a chover em algumas partes do GP, Barrichello teve a coragem de se manter na pista com pneus de pista seca, administrando uma vantagem razoável que tinha para as duas McLarens. O circuito era estreito e, quando causava acidentes, geralmente se tornava um caos generalizado, como em 94, quando 10 carros se envolveram no acidente e abandonaram ainda na primeira curva. Bom, juntando tudo isso e com o crescente investimento e cuidados com segurança dos circuitos, após mais de 35 anos conseguindo manter a identidade do seu traçado, a FIA exigia mudanças severas para os alemães se eles quisessem continuar a sediar a Fórmula 1. E então, em 2002, o circuito passou por uma mudança brutal e a partir de agora passava a se chamar Hockenheim Baden-Württemberg. Não sei se eu pronunciei certo não, tá? Ou só Hockenheim para os mais chegados. Hülkenberg. Olhem a diferença do circuito em perspectiva com o passar dos anos. Simplesmente 3 traçados completamente diferentes. Inclusive essa área em vermelho aqui do mapa que você está vendo na sua tela é o traçado que está aqui nas minhas mãos, o traçado atual alemão que o pessoal da Gearhead mandou aqui para o piloto caro. E a única parte do traçado que sobreviveu às mudanças foi a primeira, foi essa aqui, onde acomodava ali a grande maioria do público, as garagens, o paddock. O gigantesco circuito que tinha 2 chicanes e 5 curvas, ele mudou e se transformou nesse layout atual com 17 curvas. Layout esse que foi usado pela primeira vez em 2002, uma vitória icônica de Michael Schumacher, e usado recentemente pela última vez até então em 2019, vencida por Max Verstappen. E foi uma vitória incrível do holandês, tão incrível quanto essa peça de arte aqui. Sim, arte, meu querido. Combina com qualquer ambiente, seja na sua casa, no seu escritório, no seu quarto, feita em 3D com madeira naval e de qualidade, para todo amante da Fórmula 1 ter aí. Inclusive colecionar, né? Circuitos icônicos como esse aqui de Hockenheim, ó. Inclusive tem um detalhezinho aqui de escrito. E se você gostou, a gente deixou um link na descrição desse vídeo bem especialzinho para você. Confere aí o site deles, da Gearhead. Toda a área que pertencia à floresta foi abandonada e replantada. E para quem acompanhou a época do circuito antigo, é de doer o coração ver como estão as áreas do antigo circuito. A floresta engoliu as chicanes e hoje o antigo traçado é um mato só. É praticamente a mesma coisa. Olha como está atualmente a Ostkurve, como foi replantado. Ninguém consegue aparecer por lá e fazer um rolê a toda velocidade relembrando os anos 90. Não há dúvidas de que após as mudanças que o circuito de Hockenheim enfrentou, suas corridas perderam totalmente a identidade de um dos mais diferenciados e desafiadores circuitos da Fórmula 1 atual. O circuito passou a ser mais do mesmo no calendário. Agora você deve estar se perguntando, é por isso que não temos mais Hockenheim no calendário? Não. Bom, a realidade nua e crua. Após a queda do reinado dos pilotos Schumacher e Vettel, a organização do GP se viu ficar sem suporte dos milhares de patrocinadores que apareciam enquanto os compatriotas dominavam a categoria. E com isso, nenhum GP do país conseguiu o que seria necessário para sediar ali a categoria. A última corrida que tivemos lá foi em 2019, com a vitória de Max Verstappen. As grandes retas e memoráveis chicanes, que hoje é tomado pelo mato e praticamente ficou irreconhecível, marcou uma geração de fãs que acordavam aos domingos de manhã aí para ver essa corrida eletrizante, e também marcou muitos dos alguns 23 vencedores desse GP. Em 2000, penúltimo round com um antigo traçado, teve uma vitória com base na estratégia de Rubens Barrichello, sendo uma primeira das 11 vitórias do brasileiro na categoria. E não é que Christ estava certo, precisávamos mesmo de um GP em Hockenheim, e só percebemos depois de muitos bons anos. Embora fosse piloto da Ferrari, essa vitória do brasileiro tem muita responsabilidade
responsabilidade da Mercedes. Aliás, de um idiota que trabalhava pela fornecedora de motores na época. Mas esse tal idiota tinha suas razões, viu? Mas como que apenas uma pessoa e uma demissão causaram tanto prejuízo para uma equipe e uma dupla de pilotos? Bom, essa resposta já tá passando aí na sua tela, o vídeo já começou. História mais bizarra das vezes que malucos invadiram a pista. Então se liga.